very important in your life, and you killed them both. Eu saía como se fosse para caçar alguma coisa. I got this fantasy. I started working out this fantasy online. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que você estiver ouvindo esse podcast. O meu nome é Marisa e hoje, gente, eu vou estar aqui sozinha apresentando esse podcast, porque, gente, pra ser sincera, eu não tô me sentindo muito bem. Geralmente eu e o Thiago, a gente grava à noite e hoje eu tô a fim de dormir cedo, tô a fim de assistir mais um filminho de terror, sabe, alguma coisa do tipo, e poder descansar. Então eu decidi gravar o nosso podcast da semana agora à tarde, pra vocês já conseguirem ver ele nessa semana e vocês não ficarem sem podcast. Hoje a gente vai falar sobre o caso do Chico Picadinho. A gente tá num clima de Halloween, gente, pelo amor de Deus. Olha os nomes que a gente dá pros serial killers brasileiros. Chico Picadinho. O nome por si só já me tem uma vibe de personagem do Bob Esponja. Não tinha um personagem do Bob Esponja que se chamava Picadinho? Quer dizer que você nunca ouviu a história do famoso Zé do Picadinho? Eu não lembro, gente, mas eu acho muito engraçado o nome. O caso não é nem um pouco engraçado, obviamente, né, gente? Mas convenhamos, olha esse nome. E a gente acha que combina super com o Halloween, já que a gente não fez nenhum caso até então sobre Halloween. Tem alguns recados antes do podcast começar e alguns recados que vão ser bem interessantes pra vocês. Se vocês têm alguma história sobrenatural, alguma história bizarra que aconteceu na família de vocês ou algo do tipo, manda pra gente pelo nosso e-mail ou pelo nosso Instagram. Lá no Instagram vocês encontram a gente como apenas um podcast, separados por underlines, e pelo e-mail é o contato apenazumpodcast@gmail.com. Manda pra gente porque a gente quer muito fazer um episódio sobre Halloween com os casos sobrenaturais dos seguidores e a gente ainda não recebeu nenhum, gente. A gente não recebeu nenhuma história. Então, por favor, gente, manda pra gente. Eu sei que não é todo mundo que tem esse tipo de história, mas se você conhece alguém, tenta escrever de um jeito assim meio secreto, assim, pra não vazar o nome da pessoa e manda pra gente. Outros recados que a gente tem é que se vocês querem ajudar a gente, já pode ir lá no Instagram, que a gente já acabou de falar. Segue a gente no Instagram, tira um printzinho lindo e maravilhoso de você ouvindo esse podcast, grava o que você tá fazendo enquanto você tá ouvindo nosso podcast. Sei que tem muita gente que gosta de ouvir no banho, é meio bizarro, né, porque pra mim veio uma vibe meio psicose. Tem gente que gosta de ouvir na academia, no trabalho. Manda pra gente o que você faz enquanto você tá ouvindo nosso podcast, ou se você é que nem eu, que não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, porque eu preciso ouvir pra prestar atenção, o TDAH da gata, né? Enfim, marca a gente lá e também se você puder mandar um pix misterioso, a gente agradece. É só mandar pro e-mail contato apenazumpodcast@gmail.com. Além disso, vocês podem apoiar a gente ouvindo a gente pela Aurelo, gente, isso mesmo, lá na Aurelo você baixa o aplicativo, ouve podcasts de graça e ainda por cima ajuda esses projetos. Ou então você pode apoiar a gente mensalmente, participar do nosso grupo do WhatsApp, participar de sorteios, participar de várias coisas, dar vários palpites em casos que você gostaria de ver por aqui, já vai ajudar a gente muito. E o último merchan que eu quero fazer é sobre a minha loja. Pra quem não sabe, eu tenho uma loja de acessórios e esse mês a gente tá com uma promoção de Halloween e eu vou criar um cupom exclusivo pra vocês que são ouvintes do Apenas um Podcast. Se você tem aquele acessório que você viu no Pinterest, que você viu em alguma série, ou aquele acessório que você simplesmente imagina na sua cabeça, um colar, um brinco, uma pulseira que você sempre quis, mas você nunca conseguiu achar, algum colar de uma cor, com um tipo de cristal e por aí vai. Eu e minha avó, a gente faz esses colares, pulseiras, enfim, tudo que vocês puderem imaginar com muito amor e carinho. E se você é ouvinte do podcast, eu vou dar um cupom de R$5 de desconto na compra. Então é só me chamar lá no Instagram, falar: Lady, gostaria de um colar assim, assim, assado, gostaria de uma pulseira assim, assim, assado, que eu faço o orçamento e ainda por cima aplico um desconto de R$5 em qualquer peça que seja. Então manda lá um alô pra mim que a gente resolve isso. Agora chega de enrolação, né, gente? Já falei demais. Vamos falar do caso do Chico Picadinho. Atenção, esse podcast não é recomendado para pessoas sensíveis, pois pode conter a descrição de violência psicológica, física e sexual. Não diga que você não foi avisado. Continue agora por sua conta e risco. Bom, gente, esse caso vai envolver um homem chamado Francisco Costa Rocha,
Que, pra variar, acho que é uma coisa que não surpreende ninguém aqui nesse podcast mais, vai ser um indivíduo que vai nascer numa família muito problemática. Vai ser uma pessoa que vai nascer fruto de uma traição. Então já começou meio errado isso, né? Ele nasce em Vila Velha, no Espírito Santo. Ele nasce no dia 27 de abril de 1942, filho da Nancy Rocha. O que acontece? Nancy Rocha era amante do pai do Francisco, não conseguia encontrar o nome dele. E assim, eles tinham vários relacionamentos e a mãe dele já tinha engravidado do pai do Francisco diversas vezes, né? Por conta das firulices do casal, né? Eles sempre estavam lá fazendo as coisas, né? E ela já tinha engravidado várias vezes, não só dele, mas de outros relacionamentos. Só que todas as outras vezes ela optou por abortar essas crianças porque ela naquele momento não queria ser mãe. Porém, justamente quando ela engravidou do Francisco, ela decidiu que era a hora e que ela estava a fim de se tornar mãe pela primeira vez. Gente, que timing errado, né? Enfim, só que o que acontece? Apesar da mãe do Francisco ter decidido que ela queria ser mãe, não parecia que ela estava muito a fim de ser mãe ao mesmo tempo. Porque o que acontece, né? Ela acaba adoecendo e por causa disso, o pai do Francisco decide mandar o Francisco para morar junto com um casal de empregados. Só que esse casal de empregados, ao invés de cuidar do Francisco, acaba abandonando o menino sozinho no meio da mata, gente. E assim, vai ser 2 anos em que ele vai ficar nessa situação. Tudo bem que a mãe dele estava doente, mas tipo, ela nunca foi atrás, nem o pai, de entender qual que era a qualidade de vida, como é que esse filho estava. E ele acaba morando no meio do mato, cresceu, né, passou 2 anos meio mogli, né, vivendo em torno de vários animais, como porcos e gatos. E vai ser nisso que ele não só vai matar esses animais para comer, mas também que ele vai praticar rituais com esses animais. Sim, isso mesmo que vocês ouviram, rituais. Ele começou a meio que sacrificar esses animais. Sim, gente, ele era criança quando ele fez isso, mas literalmente com essa ideia de fazer um ritual, de fazer um sacrifício. Não era tipo, sei lá, que nem outros casos que a gente viu de outros serial killers que matavam animais por prazer, porque eram crianças, queriam ver como é que era, por aí vai. Não, ele matava com essa mentalidade que de fato ele estava fazendo um sacrifício. 2 anos depois que ele estava vivendo nessa situação, a mãe dele decidiu ir atrás do filho e ela recupera ele, ele volta a morar com ela. E nessa mesma época ele começou a estudar em uma escola católica, aonde ele relatou que teria visto diversos casos de pedofilia que aconteciam nesse colégio. E esses casos de pedofilia aconteceram não só com colegas, né, coisas que ele viu nos anos em que ele estudou lá, mas também que aconteceu com ele, ou seja, ele acabou sofrendo esses abusos sexuais de homens que eram muito mais velhos do que ele. E isso foi uma coisa que colaborou muito para que ele se tornasse uma pessoa com um caráter, assim, mais antissocial, né? Então ele acabou se isolando socialmente, por causa disso ele acabou reprovando o 4º ano da escola. E isso fez com que ele desanimasse e acabasse esquecendo os estudos. Quando jovem, ele meio que entrou, como é que a gente pode dizer? Ele meio que entrou numa coisa de ser um jovem transgressor, um jovem rebelde. E isso fez com que ele começasse a participar de um grupo chamado Senta-Pua. Gente, eu não consegui achar muitas coisas sobre o que era esse Senta-Pua, mas era um grupo de pessoas, não sei se chega a ser uma seita, e de acordo com ele, nesse grupo que ele participava, ele acabou sendo abusado sexualmente novamente. E assim, a vida dele parecia estar piorando cada vez mais, porque ele tenta várias coisas na vida e todas essas coisas não pareciam dar certo, né? Primeiro ele tenta entrar na aeronáutica, né, no exército, ele não consegue. Ele tenta entrar na polícia, ele também não consegue. E isso faz com que ele acabe encerrando a sua vida como um corretor de imóveis, que vai ser o trabalho, assim, vamos dizer assim, que ele vai trabalhar por mais tempo, como corretor de imóveis. Ele frequentava diversos lugares, assim, questionáveis, locais onde havia um consumo de drogas exacerbado, então ele começa a ter contato com essas substâncias e começa a ter contato com prostitutas. Então ele ia nesses locais, bordéis, clubes, enfim, que tinha prostitutas e drogas, e ele acabava
usando do serviço das duas coisas. Nessa fase vai ser bem aonde ele vai cometer seu primeiro assassinato. Nessa época ele dividia apartamento com um amigo dele chamado Caio, que era um cirurgião médico. Além deles dividirem apartamento e deles serem amigos, eles também eram amigos coloridos, né? Eles também eram amigos com benefícios, porque eles eram amigos, moravam juntos, como mencionei anteriormente, e eles tinham algumas relações sexuais, algumas relações extraconjugais. Ele comete seu primeiro assassinato em 1966, quando ele tinha 24 anos e ele estava vivendo essa vida boêmia. E a sua primeira vítima era uma bailarina austríaca que vivia há muito pouco tempo no Brasil. Pouco tempo, assim, era alguns anos só que ela estava no Brasil. Ela era bailarina e o nome dela era Margaret Suida. O que acontece? Além dela ser bailarina, ela também vivia essa vida boêmia e fazia alguns programas como prostituta. E foi nesse meio que ela vai conhecer o Francisco. Ela gostava de curtir as noites com os amigos e ela costumava beber bastante em boates, e certa noite o Francisco convidou ela para o seu apartamento, que dividia com o seu colega, e justamente nesse dia o colega do Francisco não estaria no apartamento, então ele convida ela para lá, já com a intenção de que eles teriam uma relação sexual. Ela aceita ir até o apartamento do Francisco. Nesse apartamento, gente, ficava na cidade de São Paulo, né? Não sei se eu cheguei a mencionar. Ele nasce no Espírito Santo, mas todo esse caso vai acontecer em São Paulo, capital. O apartamento dele ficava na rua Aurora. E o que acontece, né? Eles têm uma relação sexual aparentemente consensual, só que depois dessa relação sexual, o Francisco começa a se tornar cada vez mais violento. E nisso ele acaba atacando a Margaret e estrangula ela. Ele acaba enforcando ela com um cinto e ela acaba falecendo por conta desse estrangulamento. Nisso que ele vê que ela tinha morrido, ele tinha que pensar o que ele faria com o corpo depois. Ele tirou o trinco da porta do banheiro para que ele pudesse arrastar ela até a banheira que ficava no apartamento, e com o uso de alguns objetos que estavam lá, como lâmina de barbear, tesoura, faca e por aí vai, ele começou a cortar o corpo dela em vários pedaços. Por isso que esse caso vai ser conhecido como Chico Picadinho, por isso que ele vai receber esse apelido de Chico Picadinho, porque ele cortava as vítimas dele em diversos pedaços. Acredita-se que tenha levado pelo menos 3 a 4 horas para que ele desmembrasse e cortasse o corpo dela inteiro. A gente sabe que os cortes começaram pelos seios, ele tirou... Gente, foi muitos cortes, tá? Ele cortou, assim, o corpo da pessoa, literalmente ele fez picadinho dela, né? Não é à toa que ele recebeu esse nome. Tirou músculos, articulações, enfim, gente, ele cortou ela, dizem que em mais de 100 pedaços, né? Só que o que acontece? Depois que ele corta, né, pica o corpo da Margaret, ele acaba sentando no sofá e dormindo, né? Ele apaga. Nisso, o Caio, que dividia apartamento com ele, chega, percebe que tinha alguma coisa estranha. O Chico, né, o Francisco, estava estranho e fala que tinha que contar uma coisa pro Caio, né? Não sei se ele achou que o Caio ia passar pano pra ele, não sei. E ele conta que havia assassinado alguém. Ele não disse o porquê, nem como. Bom, o Caio fica em choque com essa notícia, né? Não preciso nem dizer como. Só que acontece que ele pede pra que o Caio esperasse um pouco, né? Porque ele sabia que o Caio não ia gostar dessa notícia, né? Quem gostaria? Mas ele pede pra que ele esperasse antes de acionar a polícia ou fizesse qualquer coisa, porque eles eram amigos e por aí vai, e que ele queria pelo menos poder contar pra mãe dele primeiro e procurar um advogado antes que o Caio denunciasse ele pra polícia. O Caio finge concordar com essa situação e no mesmo momento, que a primeira oportunidade que ele teve, vamos dizer assim, ele já denuncia ele na delegacia de homicídios, e isso faz com que o Francisco seja preso pela primeira vez. De acordo com o que a gente sabe, Francisco não reagiu à prisão. Bom, o que acontece, né? Ele passou 14 anos preso. Sim, ele foi sentenciado a isso, a 14 anos de prisão. Ele é solto
volta a morar em São Paulo e ele tenta reconstruir a vida dele. Ele se casa 2 vezes, na verdade. Ele tem alguns filhos com essas esposas, porém nenhum desses relacionamentos dá certo e ele acaba se divorciando 2 vezes. Então, assim, foram 2 anos em que tudo isso aconteceu, que ele se casa, que ele tem filhos e que ele tenta reconstruir a vida dele após sair da prisão. Só que não demora muito para que ele voltasse a ter a mesma vida que antes, que ele voltasse a ter essa vida boêmia, né? Que ele voltasse a frequentar locais cercados por drogas e prostituição. Não demora muito tempo para que ele comece a pensar em cometer crimes novamente. Em setembro de 1976, ele vai cometer o segundo grande crime da vida dele, que foi contra uma prostituta chamada Rosemary Micheluni, que aconteceu em um motel na zona leste de São Paulo. Essa é uma vítima que conseguiu sobreviver aos ataques do Francisco. Ele tenta estuprar ela nesse motel, ele não só tenta, né, mas ele também consegue, só que devido a ela ter se debatido, ter dado socos e ter gritado, ela consegue fugir dele e, acreditem ou não, ela sobrevive. Ela não foi só estuprada, ela também chegou a levar uma facada do Francisco. Só que quando ela faz a denúncia, que as pessoas chegam no quarto do motel pra ver o que estava acontecendo, que veem que ela tá ferida, o Francisco já tinha conseguido fugir, então não deu pra prender ele e ele acaba cometendo um outro crime 1 mês depois, em outubro, que daí sim ele vai cometer o seu segundo assassinato contra uma prostituta chamada Ângela Silva, que era conhecida como a moça da peruca. Bom, os 2 estavam saindo, ele conhece ela num bar, os 2 bebem, eles combinam qual seria o preço do programa e nisso ele leva ela até um apartamento que ele vivia há pouco tempo, que ficava na Avenida Rio Branco, em São Paulo. Eles chegam no apartamento e acontece exatamente a mesma coisa. Ele mata ela estrangulada após a relação sexual e depois leva ela até o banheiro, onde ela é esquartejada. Ele tentou cortar o corpo dela no máximo de pedaços que ele conseguisse, porém ele não consegue fazer o objetivo dele, que era cortar o corpo em vários pedaços e jogar eles pelo vaso sanitário. Não dá certo, então acabou entupindo. Ele tenta fugir para a cidade do Rio de Janeiro, mas antes disso, acreditem ou não, ele entra em contato com esse amigo dele, confessa o assassinato e pede para que ele não contasse para ninguém, porque ele queria primeiro entrar em contato com o advogado e com a mãe dele novamente. Porém, Caio denuncia ele para a polícia na delegacia de homicídios e Francisco é encontrado 28 dias depois de cometer o assassinato da Ângela, no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e é preso novamente. Dessa vez, Chico Picadinho foi sentenciado a 22 anos de prisão. Nessa época, ele chegou a ser internado porque ele foi considerado insano e os psicólogos e psiquiatras disseram que ele estava num estado psicótico, que obviamente ele não estava muito bem das suas ideias, né? Então, assim, gente, o julgamento dele foi esse, ele foi sentenciado a 22 anos de prisão. Porém, né, gente, pra não entrar, vocês sabem, gente, eu sei que tem muita gente que tem interesse em saber a parte jurídica. A gente tem advogados, advogadas que escutam o nosso podcast, eu sei que vocês têm muito interesse, mas de vez em quando esse assunto acaba sendo meio complicado de explicar. O que acontece? Como vocês sabem, no Brasil não existe prisão perpétua, não existe pena de morte, não existe nada disso. Então, uma hora ou outra, todos esses criminosos que a gente conta aqui, que são brasileiros, eles vão ser soltos, a não ser que eles morram na prisão, a não ser que alguma liminar, que a gente já vai chegar lá, aconteça. Chico Picadinho foi sentenciado a 22 anos de prisão. Nesse período de tempo, os médicos perceberam que ele estava nesse estado psicótico. E muitas vezes uma pessoa que está nesse estado, não é que ela não tem cura, mas não tem cura, entendem? É uma pessoa que ela continua podendo causar um risco para a sociedade, ou então que não está pronta, não está preparada pra morar sozinha, tipo, é uma pessoa que ela não vai saber se cuidar, às vezes o tempo que ela passou presa e por aí vai é uma coisa que acaba prejudicando o comportamento, e a pessoa simplesmente não se torna apta a morar sozinha, às vezes ela não tem parente, enfim, tem toda uma questão. Então, o que acontece? Ele passa esses anos preso, fazendo esses exames psicológicos, e a internação que ele acontece devido a uma doença mental gravíssima, acontece em 2015.
2015. Como eu disse, pode ter sido alguma coisa que ele desenvolveu ao longo dos anos em que ele esteve preso. Provavelmente era uma coisinha, uma sementinha que já existia nele antes, com certeza, né? Vocês viram as coisas que ele fez. Mas o que acontece? Em 2017, no dia 1º de março, uma juíza chamada Sueli Zeraque de Oliveira Armani pediu não sei se é liminar, desculpa, pediu para que o Chico Picadinho fosse solto, porque de acordo com essa juíza, a prisão de Chico Picadinho era ilegal, porque ele já tinha cumprido o tempo de prisão dele, e que de acordo com os últimos exames psicológicos que tinham saído na época dele, ele estava saudável, ele tinha alguns problemas psicológicos que foram diagnosticados, porém ele estava saudável. Ele foi diagnosticado com transtorno de personalidade inespecífica, e de acordo com o que se havia na época, a conduta dele era ótima, era excelente. Então ela entra com esse pedido para que ele fosse solto. Porém, o desembargador Ricardo Dipp, da Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, decidiu que eles iriam manter a custódia do Chico, que ele continuaria preso, porque de acordo com esse desembargador, a prisão do Chico, ela já não é mais uma prisão pelos crimes que ele cometeu, mas sim uma prisão de saúde, ou seja, ele entra naquilo que eu falei pra vocês antes, ele não é uma pessoa que sabe viver em sociedade, ele não é uma pessoa que tem condições de viver sozinho, que tem família, ele é uma pessoa que precisa de cuidados, né, pensa, ele é um senhor hoje em dia de 80 anos, né, gente, de acordo com as pessoas hoje em dia, ele é um homem muito lúcido, inclusive, né, como eu disse pra vocês, ele continua preso, não é bem uma prisão, sabe, gente, é uma coisa meio parecida com o caso do vampiro de Niterói que a gente já contou por aqui. Não é bem uma prisão, tá? Ele tá num hospital psiquiátrico voltado para criminosos, voltado para pessoas idosas, enfim, não sei exatamente qual é o tipo de hospital que ele está, mas ele tá num hospital psiquiátrico para pessoas criminosas, vamos dizer assim. E ele tá lá, gente, porque ele precisa de cuidados. Ele tem, apesar dele ser lúcido, praticar pintura, praticar leitura e por aí vai. Inclusive, ele é muito fã de clássicos da literatura, como Franz Kafka, Dostoiévski, por aí vai. Apesar dele ter acesso à leitura, ser uma pessoa lúcida, ele não é uma pessoa que está pronta para viver em sociedade, ele não é uma pessoa que está apta a viver em sociedade, gente. Acho que isso soa óbvio pra maioria de vocês por causa dos crimes, mas a gente sabe que tem muitos outros serial killers brasileiros que foram soltos e que, graças a Deus, não fizeram mais nada. Mas não quer dizer, como eu disse, que ele vai fazer alguma coisa se ele for solto. Ele simplesmente não está preparado pra viver junto com pessoas. Ele não está preparado, ele precisa de cuidados médicos. Pronto, é isso. Ele precisa de cuidados médicos. E por precisar de cuidados médicos, o desembargador Ricardo decidiu prorrogar a custódia dele. De acordo com o desembargador, é o melhor local para que Francisco fique, com o registro de que está adaptado à rotina diária, à disciplina, recebe medicação psiquiátrica, ou seja, né, gente, ele se adaptou completamente a esse modelo de vida, ele se adaptou completamente ao local em que ele está vivendo agora, então não tem por que simplesmente tirar essa rotina dele, e por isso que ele continua lá praticando suas pinturas, lendo e continuando com o seu tratamento. Ele está com 80 anos hoje em dia. Vamos lá, gente, para o momento 5 centavos. Vai ser bem rapidinho. Momento 5 centavos. 5 centavos. Bom, gente, não sei se vocês conseguiram entender bem o que aconteceu com ele, mas eu super concordo em casos como esse. Se a gente for parar pra pensar, ele passou mais tempo em locais controlados, como seja hospitais psiquiátricos quanto prisões, e isso faz com que a pessoa tenha não necessariamente uma personalidade diferente, mas que ela esteja habituada a uma coisa. A gente já viu alguns casos, por exemplo, como o do Charles Manson, que passou pela mesma coisa. Charles Manson tinha passado a maior parte da vida dele preso e ele foi solto depois, e ele pede para que ele não fosse solto, porque ele gostava de viver naquele ambiente controlado. Era uma coisa que fazia bem para ele. Mesma coisa o Ed Kemper. O Ed Kemper, ele gosta de estar em ambientes controlados, porque é uma coisa que ajuda a ele mesmo se controlar. Vocês conseguem entender o que eu quero dizer? Então, se ele está completamente adaptado a esse tipo de rotina, ele tá fazendo o tratamento psiquiátrico dele certinho, que é uma coisa que a gente não vai ter garantia se ele vai fazer, se ele for solto, na minha opinião, não tem porquê
tirá-lo de lá, porque ele tá fazendo as terapias dele, ele tá fazendo a terapia até mesmo com arte, então, tipo assim, isso é uma coisa positiva. Claro, ele fez coisas horríveis, acho que muitos de vocês vão pensar, mas ele deveria estar preso pelas coisas horríveis que ele fez. Com certeza, mas vocês sabem que o Brasil não é assim, né, gente? Infelizmente a lei é a lei, e a lei não permite prisão perpétua. Mas fico muito feliz que em poucos casos do Brasil, quando se há necessidade disso, eles conseguem fazer essa manutenção da custódia, vamos dizer assim, e fazer com que essas pessoas permaneçam em algum tipo de ambiente controlado que faz bem pra ela, né? Que é o que aconteceu com o Vampiro de Niterói, que é o que aconteceu com o Chico Picadinho, e eu acho que acontece também com o Maníaco da Cruz. São pessoas que a sentença, né, já acabou. Eles já cumpriram, porém, de alguma forma, alguns juízes, alguns desembargadores e afins conseguem manter a custódia dessas pessoas e, querendo ou não, é um ambiente que faz bem pra ela, e eu acho que é muito importante nesses casos onde a gente sabe que existe um diagnóstico de alguma patologia psicológica, de se manter o tratamento psicológico dessa pessoa, vocês entendem? Porque lá ela tá sendo obrigada a tomar o remédio, e como ela está sendo obrigada a tomar o remédio, maravilha, né, gente? Não sei se vocês pensam dessa forma, mas é como eu penso. Então, assim, nós mesmos, né, que fazemos tratamentos psicológicos, às vezes eu não tomo meu remédio, gente. Por quê? Porque eu esqueço de tomar o remédio, sei lá. Eu tenho um remédio que tem gosto ruim, às vezes eu confesso que eu não tomo, e eu sei que isso faz mal pra mim, né? Inclusive, já tomou seu remédio hoje? Se você não tomou, tá aqui o seu lembrete. Sabe que a gente esquece em algum momento, só que acontece que a gente esquece hoje, esquece amanhã. E muitas dessas pessoas, às vezes, elas não querem tomar propositalmente o remédio, entende? Então, que bom que eles estão fazendo um tratamento psiquiátrico. Porque é o que se aplica ao nosso país, é o que as leis se aplicam. E, cara, que bom que alguns desembargadores, como o Ricardo e por aí vai, reconhecem isso, sabe? Que essas pessoas precisam disso, precisam dessa rotina, precisam desse tratamento, entende? Então é um caso, assim, que pelo menos o desfecho me deixa um pouco mais aliviada. Não que necessariamente eu ache que fulano, ciclano tem que ficar preso pro resto da vida. Beleza, alguns casos eu confesso que acho que sim, porque me dá uma raiva e por aí vai. Mas eu acho que o mais importante não é pensar que a pessoa tem que apodrecer na prisão e nem nada do tipo, mas sim que essa pessoa tem que ser analisada por médicos, entendem o que eu quero dizer? Porque muitas dessas coisas que a gente vê no podcast, nos casos criminais, são de pessoas que têm alguma condição psicológica e ela precisa de tratamento, e isso é uma coisa que pode ser útil, sabe, pra ciência, eu penso. É uma coisa que pode ser útil pra ciência estudar, perceber, esse criminoso, ele agia dessa forma. A gente começou a aplicar um tratamento, olha essa mudança de comportamento que teve. Eu acredito em mudanças de comportamento, assim, não que a pessoa necessariamente não vai cometer nenhum crime nunca mais, mas ela, pelo menos nesse ambiente controlado, se sentir melhor, se sentir útil, fazer seu tratamento certinho. Então eu penso que pra ciência é muito bom a gente ter esses exemplos de tratamentos psiquiátricos que funcionam, sabe? Acho que é uma coisa que acho que poderia até ser estudada, se permitida, não sei, tem toda a questão de ética, com mais profundidade, sabe? Com mais profundidade. É isso que eu acho, gente. Muito obrigada por terem assistido o podcast. Se vocês têm uma opinião diferente da minha, ou se vocês concordam, podem falar pra gente lá no chat, mandar a gente tomar no cu, brincadeira. É isso por hoje, gente. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de dar 5 estrelas pra gente no Spotify. A gente quer muito chegar a 1000 avaliações com 5 estrelas. A gente tá quase lá. E se você ouve a gente pelo Apple Podcast ou qualquer outro aplicativo que dê pra avaliar, dar 5 estrelas, dar uma nota, um comentário, faça isso também. A gente vai amar. É isso, gente. Um beijo, beijo, beijo. Até o próximo episódio.